Olá, tudo bem? Bem, antes de começar a falar tudo que eu tenho para falar hoje aqui para vocês, eu parabenizo todo mundo que está aqui assistindo essa aula, buscando conhecimento sobre as afasias, porque é um conhecimento muito amplo, muito complexo, mas que o meu objetivo hoje aqui com vocês é fazer esse tema, que é tão complexo, se tornar agradável e um pouco mais simples. A partir do momento que vocês forem pegar um livro de afasias para poder estudar e aprender um pouquinho mais, vocês vão conseguir ter um olhar um pouco mais aberto sobre esse tema. E outro objetivo que eu tenho com vocês é fazer vocês entenderem que jamais nenhum paciente vai ser igual ao outro. Todos os pacientes nossos são únicos. Pacientes afásicos, às vezes conseguimos até falar, não, esse aqui lembra aquela classificação tal, aquela outra classificação. Mas todo paciente é único. Por que que a gente fala que todo paciente afásico é único? Porque afasia envolve linguagem. Envolve linguagem e envolve cognição. Cada pessoa desenvolve a linguagem e a cognição de forma única. Ninguém vai desenvolver linguagem igual. Ninguém. Pode ser irmãos gêmeos que não vai acontecer isso. E a reabilitação ela é feita baseada em linguagem e cognição. Então, a nossa reabilitação de afasia sempre vai precisar ter um olhar muito individual para cada caso que a gente encontrar na nossa frente, tá? Bem, então nós vamos falar hoje sobre as afasias. Meu nome é Mariela Pacheco. Vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu sou bacharel em fonoaudiologia desde 2007. Eu tenho algumas especializações como motricidade orofacial, saúde coletiva, disfagia, fonoaudiologia hospitalar, qualidade de vida e gerontologia. Eu tenho aperfeiçoamento em linguagem, fonoaudiologia neurológica, afasias, disartrias. Eu sou capacitada em alguns recursos terapêuticos como bandagem, eletroterapia, fototerapia. E eu sou concursada, uma fonoaudióloga concursada na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia desde 2010. E desde então eu estou lá no Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, que é o CRASP. Por isso que eu precisei buscar tanto conhecimento nessas áreas aí e fazer meu currículo mais ou menos bem voltado para essa área dos idosos, né? E atualmente eu sou conselheira suplente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região. Então, o que a gente vai falar hoje vai ser sobre o conceito das afasias, etiologia, história das afasias, a contribuição da neurologia no estudo da linguagem, processamentos linguísticos, manifestações linguísticas, classificação das afasias, as afasias especiais, transtornos associados às afasias e alguns determinantes no prognóstico. Como vocês podem ver, essa aula é uma aula mais introdutória mesmo, mas que não menos importante do que qualquer outra, porque se a gente não tem uma base bem estruturada, a gente não consegue subir, né, o conhecimento. Então, o conceito das afasias é distúrbios adquiridos de linguagem decorrentes de uma lesão do sistema nervoso central. Então, isso é regra, precisa de uma lesão no sistema nervoso central para eu poder falar que é uma afasia, tá? Então, eu tenho um distúrbio de linguagem decorrente de uma lesão no sistema nervoso central, eu posso chamar de afasia, certo? Então, a gente vai ter uma alteração no conteúdo, na forma, no uso da linguagem e dos seus processos cognitivos subjacentes. Olha só, eu falando da palavra cognição novamente aqui, né? O tanto que é importante, ela entra no conceito das afasias, né? Tais como a percepção e a memória. Tanto no aspecto expressivo, quanto no receptivo da linguagem oral e escrita, em diferentes graus, em cada uma dessas modalidades, tá? Então, a gente vai ter vários
Cada um vai ter uma forma de desenvolver a sua afasia, cada um tem sua afasia própria, tá? Por isso é importante da gente conhecer o básico, para a gente conseguir ter uma compreensão do todo. Em relação à etiologia, a gente tem os acidente vascular cerebral, os AVCs, traumatismo crânioencefálicos, tumor cerebral, aneurisma, infecções cerebrais, alguns tipos de demências, como as afasias progressivas primárias, também entram. Agora, olha só, eu coloquei esse quadrinho aí de um estudo recente que foi feito lá em São Paulo, em um hospital, falando da quantidade que tem, a incidência que tem de AVCs, né? A etiologia das afasias vindas de AVCs, decorrentes de AVCs. Olha o quanto que é mais evidente os AVCs aí, né, em relação às etiologias. Histórica das afasias, gente, é uma pincelada que eu vou falar com vocês aqui, porque a gente não tem um tempo muito grande, mas é importante eu falar. Por quê? Porque só por esse histórico a gente vai entender alguns nomes de algumas afasias, como, por exemplo, a afasia de Broca, a afasia de Wernicke, que vem justamente desses grandes estudiosos aí, que como foram os precursores, né, da afasia nossa aí. Então, em 1861, a gente teve Paul Broca, que quando a gente vai dar uma aula um pouco mais longa, a gente conta sobre o paciente dele, que ele tinha um paciente que tinha algumas características. Teve um que ficou conhecido como Tantan, né, porque ele só falava tan-tan-tan. E aí, Broca, ele estudou, depois que ele faleceu, esse paciente, ele estudou o cérebro e viu que tinha uma lesão na região frontal desse paciente. E aí ele denominou de área de Broca, né? Depois veio o Wernicke e percebeu que tinha outro tipo de manifestação, que era uma manifestação que a pessoa não compreendia a linguagem, ele conseguia falar. Ele se expressava, inclusive com entonação, prosódia, tudo certinho, mas ele não conseguia compreender a linguagem. E muitas vezes ele não compreendia nem o que alguém falava para ele, nem o que ele mesmo falava, que é importante a gente estar se ouvindo para estar se autocorrigindo. Então, ele foi estudar e descobriu que tinha uma área ali que era responsável pela compreensão da linguagem, que é a área de Wernicke. E aí também a gente tem a afasia de Wernicke, nós vamos discorrer sobre elas mais para frente. Então, depois vamos assim, passando bem mais, sem entrar em muito detalhes, a gente teve Luria em 71, que ele veio falando sobre a organização funcional do cérebro. Goldberg, em 2001, já falando sobre as funções hemisféricas, aí, falando sobre cognição e linguagem, que era distribuída por todo o córtex e de forma graduada e contínua. Thompson veio falando sobre cognição e linguagem também, que vem com controle genético, aí, e ele fez um estudo com 2 irmãos univitelinos, idênticos, né? Então, o estudo dele é bem bacana, então quem se interessar, busque sobre isso, é interessante, ajuda a compreender. O desafio atual, então, da neurociência é compreender como é que o cérebro produz a individualidade humana, que eu estou aqui conversando com vocês, né? O tanto que é importante a gente ver o indivíduo, porque a gente jamais vai conseguir colocar uma pessoa afásica dentro de um quadradinho ali e falar, não, esse aqui é só isso e pronto, e vou tratar como receita de bolo. Não tem como. A gente precisa perceber essa individualidade humana aí. E para isso, a fusão entre o estudo do comportamento, que é a ciência da mente, e a ciência neural é fundamental. E eu coloquei aqui uma palavrinha fundamental que embasa todo o nosso trabalho, que é a neuroplasticidade. A gente acredita na neuroplasticidade, e se não fosse ela, nosso trabalho de terapeuta nada valeria. Né? A gente acredita que vai ter neurônios que vão conseguir fazer papel de outros neurônios aí que se foram pela lesão cerebral. Então, em relação a contribuições da neurologia no estudo da linguagem, bem, eu vou ter que ser bem sucinta aqui, porque a gente vai falar de um assunto aqui, que é o cérebro, funções cerebrais,
E eu tenho pouco tempo. Então, assim, eu vou falar bem o básico com vocês, mas de uma forma que vocês vão conseguir pegar o fio da meada para a gente continuar a nossa aula e ficar simples para todo mundo, tá bom? Então, nosso cérebro, basicamente, ele é dividido aqui em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o hemisfério esquerdo, ele é muito mais voltado para a parte de linguagem do que o hemisfério direito. Não que o hemisfério direito não participe da linguagem. Lembra que é tudo uma conexão, né? Tá tudo junto ali, apesar de que tem áreas responsáveis por cada função, mas é um circuito. Vamos pensar em redes, circuito, tá? É muito mais didático para a gente pensar do que a gente separar pedacinho por pedacinho. A gente tem que entender que tem sim as regiões, mas está tudo junto e misturado, tá bom? Então aí depois que a gente dividiu o cérebro nesse sentido, em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, a gente vai dividir agora ele por lobos. Esses lobos são os grandes, que a gente fala assim, a gente coloca aqui o lobo frontal, ele é responsável por isso, o temporal é a hora que a gente divide um pouco mais, né, as especificidades funcionais. Então aqui nós temos o lobo frontal, que ele fica aqui logo aqui atrás da nossa testa aqui. Região frontal, região temporal, que é aqui das têmporas. Olha, tenta acompanhar comigo pela figurinha, onde eu vou colocando a mão. Aqui a gente tem o lobo parietal e aqui atrás é o nosso lobo occipital, tá? Mais ou menos, eu vou tentar falar assim, as funções mais gritantes, assim, o que a gente vai olhar o lobo frontal, o que vai pensar na hora que a gente vê ele, tá? Quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo, estude, que é preciso. Mas para a gente olhar e lembrar, a princípio, assim, na hora que você tiver com o paciente, não vai dar tempo de você estudar ali na hora. Então, você vai bater o olho e já vai lembrar. Fala, ele tem lesão no lobo frontal? Se ele teve lesão no lobo frontal, então ele vai ter problemas comportamentais, tomada de decisões, ele vai ter problemas motores, porque essas são as funções mais fortes do lobo frontal. No lobo temporal, se ele teve uma lesão no lobo temporal, o que eu vou esperar? Eu vou esperar alterações auditivas, compreensão da linguagem, lembra da área de Wernicke que a gente falou ali atrás? Vamos ter dificuldade da compreensão da linguagem, auditivo. Se a gente for ali para o lobo occipital, o que a gente vai pensar? Questões visuais. Quando a gente tem um comprometimento, a gente tem lesão do lobo occipital, a gente vai pensar que vai ter comprometimento em questões visuais, tá? E o parietal, ele é o mais responsável por questões sensitivas, tá? Ele tem muitas funções sensitivas lá, então tato, paladar, principalmente o tato, tá, gente? A gente vai focar no tato, no nosso parietal. Tá? É claro, por exemplo, que vai ter também, para me ajudar a compreender a linguagem que vai chegar aqui no meu temporal, eu vou mandar lá para o parietal também, tá? Porque tem a parte da compreensão, a parte lexical, que é eu brinco que é o nosso dicionário, né? Tudo que a gente conhece de palavras está lá também, lá no parietal. Mas, gente, olha, eu estou tentando ser um pouco simplista para vocês conseguirem entender o geral, para quando vocês forem estudar um pouquinho mais a fundo, vocês conseguirem ter essa visão um pouquinho mais ampliada, tá bom? Seria muito bom se fosse muito simples assim, né? Mas não, é muito mais complexo, a gente tem muito mais funções e cada área tem milhares de funções ali, né? Em cada região, em cada lobo. Mas aqui a gente não pode se ater muito tempo, porque senão eu não consigo passar nas classificações das afasias, tá bom? Então, eu coloquei aqui essa figura para poder clarear para quem não tem noção nenhuma sobre como é que acontece as atividades linguísticas no cérebro, para a gente poder ter começar a despertar isso aí, como é que acontece, né? Então, como é que acontece a
questão da repetição no cérebro, né? Como que eu faço para repetir? Bem, alguém chegou aqui, eu nunca ouvi falar um mandarim na minha vida. Alguém chegou falando mandarim e aí ele pede para que eu repita. Eu entendo que ele faz assim, né? E aí eu vou repetir. Ele me fala uma palavra, eu vou ouvir essa palavra e simplesmente vou repetir. Vai acontecer aquele processo ali no cérebro. Então, audição, repetição. A hora nenhuma chegou na parte de compreensão ali na repetição, né? Nessa figura. Claro que se ele for pedir para eu repetir uma frase maior, eu não vou conseguir repetir. Por quê? Porque eu preciso compreender, eu preciso memorizar e aí eu preciso da compreensão. Então, essa é uma repetição simples, de palavras simples, tá bom? Compreensão, olha lá como é que acontece. Olha o circuito que faz. Estou mostrando de cá, mas é de cá, né? Porque a gente está pensando em hemisfério esquerdo. Olha como acontece o circuito da compreensão. A audição passa lá no parietal, passa no frontal, e aí é uma rede que vai ser formada. Então, não tem como eu falar, ah, não, a parte de compreensão está só ali na área de Wernicke. Não existe isso, tá bom? Para falar, olha só como é que é também. Tem que ter a compreensão, faz esse circuito aqui, que mostra na figura 3 ali, ó, a figura 3 superior. E depois ainda vai para a parte da fala, que é a área de Broca, é um pouquinho mais abaixo, tá? A área de Broca, ela está representada em cima, mas ela é um pouquinho mais abaixo. Então, a área de Broca é responsável pela produção da fala. A denominação, como que acontece a denominação? Eu olho, eu preciso, vamos supor, fala assim, o que é isso? Você olha, o seu occipital trabalhou, né? Porque ele tem a responsabilidade visual. Então, o occipital trabalhou, aí você olhou, lembrou da palavra, ah, não, eu conheço isso aí. Então, isso aí é um copo. Aí eu consegui fazer o circuito. No caso do exemplo da figura, é uma cadeira, né? E é um dos testes que a gente faz para avaliar as afasias, avaliar a linguagem. A leitura, acontece o processo também do occipital, trabalhou primeiro, porque são regiões que trabalham a parte visual. Foi para a parte de compreensão ali da linguagem. A gente faz uma associação da memória, do que foi feito, do que você leu, para você fazer essa análise, síntese ali do que você leu. E ali ele ainda está colocando uma leitura em voz alta, né? Que aí ele mostrou a boquinha ali produzindo a leitura. O ditado, como é que acontece? Via auditiva, alguém falou alguma coisa para mim, eu vou passar lá na minha compreensão e vou escrever, certo? E a cópia, em vez de ser por audição, vai ser pela via visual, que é no occipital, no lobo occipital, tá bom? Nossos processamentos linguísticos. Bem, é um pouco complexo? Pode ser um pouco complexo, mas é importante a gente passar por esses processamentos linguísticos aqui, para a gente poder entender depois algumas manifestações que eu vou falar para vocês o que acontece em algumas afasias, tá? Então, a gente tem o processamento fonético ou rota fonética, tá? A gente pode chamar de processamento ou rota, que é justamente aqueles circuitos ali que vai acontecer no momento que a gente for analisar tópico por tópico, tá? Na avaliação. Então, a gente tem o processamento fonético. O que é o fonético? São os sons da fala, os aspectos acústicos e fisiológicos da fala, tá? O processamento fonológico, que é a organização dos fonemas na língua. Então, eu preciso ter o conhecimento dos sons, por exemplo, para eu falar a palavra copo, eu preciso fazer esse processamento do k, o, p, o. Isso é a organização dos fonemas na língua, isso a gente chama de processo fonológico, processamento fonológico ou rota fonológica. O morfossintático seriam as regras de combinação para a formação de palavras e frases. E isso tudo, gente, a gente está associando cognição, né, os processos de linguagem, o processo de memória, processo de percepção, tudo isso está envolvido.
Então, não tem como a gente separar muito, sabe? A gente separa um pouco, mas depois acaba juntando para poder fazer um bom trabalho. Quando a gente tem a visão do todo, a gente consegue ver partes por partes de forma mais clara. A gente tem o processamento lexical, que justamente é o vocabulário, que é, como eu disse antes, é o nosso dicionário interno, né? Quais são as palavras que a gente conhece da nossa língua. Basicamente assim, a memória tá a 1000 aí, né? Porque se a gente perde memória, o que acontece? Primeira coisa que a gente começa a esquecer, né? A gente não consegue lembrar as palavras. Nossa, eu tô com dificuldade, eu começo a falar uma frase e não consigo terminar, né? Então, a rota ou processamento lexical começa, evidentemente, a ser alterado. A rota semântica, a gente tem o significado das palavras, a interpretação das sentenças e dos enunciados, e o pragmático, que é o uso da linguagem no contexto que a gente está falando. Então, não adianta o fonético, o fonológico, o morfossintático, o lexical, o semântico bem, se, por exemplo, o meu pragmático não tá. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje para falar sobre afasias com vocês, e de repente eu começo a falar sobre disartrias, não tem nada a ver. Então, está fora do contexto, né? Então, eu preciso falar sobre o que eu estou falando no contexto, né? Eu preciso buscar o conteúdo que tem a ver com o momento ali, tá bom? Bem, algumas manifestações linguísticas. Essas manifestações linguísticas eu gosto sempre de falar antes de falar sobre as classificações das afasias, porque na hora das classificações das afasias eu vou falar sobre essas manifestações. Então, assim, eu prefiro que a gente entenda um pouquinho o que é que vai aparecer nas manifestações, né? Quais são as manifestações linguísticas que a gente vai ver em cada tipo de afasia. Então, a gente tem parafasia, gente. O que seria parafasias? Aqui a gente vai ver muitas parafasias. Parafasias nada mais é do que troca na fala, tá? Então, a gente vai ter parafasia fonética, ou seja, distorção da produção dos fonemas. Então, os sons vão estar sendo produzidos de forma distorcidos. Parafasias fonêmicas é a inadequação na seleção dos fonemas, ou na combinação na cadeia da fala. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu queria falar cavalo eu queria falar cavalo e falo cajalo, ou vacalo, né? E isso é muito comum. Parafasias morfêmicas, substituição dos fonemas gramaticais das palavras. Por exemplo, que eu vou substituir o menino por menina, né? Então, eu fiz uma parafasia morfêmica. Parafasia formal ocorre quando tem troca, substituição, omissão, acréscimo de outra palavra da língua sem relação semântica, quando elas não têm relação semântica nenhuma. Por exemplo, eu vou tentar falar martelo e eu falo marmelo, né? Então, assim, existe na língua a palavra que eu troquei, mas não tem a ver ali com o contexto, né? A parafasia verbal ocorre quando o paciente realiza uma troca em sua emissão oral, mas não conseguimos identificar nem relação quanto à forma, nem quanto ao conteúdo. Então, ele quer falar chapéu e fala maçã, ou vice-versa, né? Então, a gente não tem, elas não se parecem, essas palavras. E não tem relação semântica nenhuma, não está no contexto. Se fosse banana por maçã, você teria uma relação semântica, mas não tem. Ela falou chapéu no lugar de maçã, ou vice-versa, né? Mas existe na língua, né? Não é uma palavra que ele inventou. Parafasias semânticas é a troca de vocabulário por outro, estando os dois relacionados semanticamente. Agora sim, tem uma relação semântica, caneta por lápis, calça por shorts ou blusa, então tem uma relação semântica entre elas. Paráfrase, ele substitui uma palavra por uma frase. Então, o que é isso? Eu mostro uma caneta. O que é isso? Ele fala aquilo que serve para escrever. Então, ele falou uma frase. Não, isso não é aquilo que serve para escrever. Eu pedi o que é isso. Ele tem que me responder o que é caneta. Tá? Então, isso é uma paráfrase.
Anomia é a ausência do nome, a gente costuma muito observar quando acontece perdas de memória, né? Circunlóquio tangencia o tema, ele vai falando, mas não chega na onde que precisa. Então, ele vai tangenciando o tema, vai falando sobre outras coisas, mas ele não chega na resposta que a gente precisa. Agramatismo é alteração na estruturação sintática, a gente mais coloca como omissões, né? A redução, a gente também tem diminuição do número de enunciados, frases mais restritas ao número de elementos. Então, assim, a gente percebe que é bem mais restrita a fala ou a frase desse paciente. Mais um pouquinho das manifestações, a gente vai ter neologismo, que é uma sequência fonêmica semelhante a palavras, mas sem significado na língua. Por exemplo, eu fui pegar um NACAP. Bem, isso foi um neologismo, uma coisa que não existe, ele criou. Uma fala ou uma escrita repleta de neologismo, a gente chama de jargão. Ele é incompreensível aos ouvintes, então a gente fala que é uma jargonofasia, tá? Estereotipias, repetição, quando ele repete perseverativamente, né, de forma involuntária, um comportamento. Eu tive uma paciente, eu coloquei até o exemplo dela aqui, que ela falava cabadeado, 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 cabadiedo. E ela só falava isso. Então, quando a gente perguntava, como é que a senhora está? Cabadeado, cabadeado, cabadeado. Então, isso é uma estereotipia, ela só falava isso insistentemente. Perseveração é o quê? É a manutenção da mesma resposta para estímulos distintos. Então, eu pergunto, olá, tudo bem? Como é que a senhora está hoje? Tô bem. Ah, que bom. O que a senhora comeu hoje? Tô bem. Ela persevera nas respostas anteriores. Supressão é a ausência total de emissão oral. É o famoso mutismo, ele está em mutismo. Pode ser gráfico ou na fala, tá? Então, a gente vai começar, agora a gente vai entrar na classificação, né, das afasias mesmo. Então, eu coloquei aqui de uma forma simples agora. Vamos começar de uma forma bem tranquila. Então, a gente tem as afasias e a gente tem basicamente 3 tipos de afasia. Olha que fácil que vai ficar para vocês agora entender. Então, a gente tem as afasias emissivas, a gente tem as afasias receptivas e a gente tem as afasias mistas. O que seriam as afasias emissivas? As afasias que têm comprometimento na produção, ou seja, para produzir a linguagem eu tenho alteração. As afasias receptivas são aquelas que eu vou ter alteração na recepção, ou seja, a compreensão não vai estar muito boa. E as afasias mistas, mistura tudo. Aí fica um pouco mais complicado de especificar qual que é a característica de cada um. Mas a gente ainda assim consegue. Nós somos danadas e vamos conseguir mostrar alguma coisinha em relação a essas mistas. Então, dentro das afasias emissivas, que são aquelas que a gente vai ter comprometimento na produção da linguagem, né? A gente vai ter a afasia de Broca. Lembra lá no histórico, lá, o Paul Broca? Então, é ele que nomeou essa afasia aí. A afasia de Broca, que é aquela afasia que vai ter assim... até que a compreensão dele não vai estar tão ruim, mas ele tem uma dificuldade tremenda na produção da fala dele. A gente tem a afasia de condução e a gente tem também a afasia transcortical. O que eu quero chegar aqui, olha só, nessa transcortical, sempre que a gente ouvir a palavra transcortical, a gente vai ter uma repetição melhor. A gente vai lembrar que quando a gente ouvir a palavra transcortical, sendo motora, sensorial ou mista, a repetição vai estar um pouco preservada, tá? Sempre quando eu vou falar assim, isso é preservado, eu sempre vou fazer uma ressalva, tá? Porque como a gente teve lesão cerebral, quando a gente pensa em lesão no nosso sistema nervoso central, a gente não tem como pensar que vai ficar 100% preservado alguma coisa, sabe? Eu sou muito... eu sou muito da ideia de que o nosso link cognitivo ele está muito envolvido em tudo. Então, se eu tenho
uma falha em algum lugarzinho qualquer que seja, alguma coisa pode ser que seja alterada. Mas quando a gente pensar em transcortical, a gente vai lembrar que quando eu pedir para ele repetir, ele vai repetir um pouco melhor do que outros. Dentro das afasias receptivas, quem que a gente vai achar? Nós vamos encontrar aí a afasia de Wernicke, a transcortical sensorial e a anômica. Gente, a anômica, eu vou contar um segredo para vocês. Ela está dentro dessa classificação aí das receptivas, basicamente porque ela é uma evolução da Wernicke, ela é considerada uma evolução da Wernicke e da transcortical sensorial. Por quê? Porque as receptivas a gente entende que ela está com comprometimento da recepção, ou seja, da compreensão da linguagem. E a anômica ela não está tão comprometida assim, tá? Então, assim, ela entrou no meio da receptiva, mas por ser é como se fosse, evoluiu a Wernicke ou a transcortical sensorial, aí cai na anômica, tá bom? E como a Wernicke e a sensorial estão dentro da receptiva, ela acabou entrando no bolo aí. Agora as mistas, a gente tem afasias mistas mesmo, dentro das mistas a gente tem as afasias mistas, a gente tem a afasia global e a gente tem a transcortical mista. Lembrando que transcortical sempre eu vou pensar em repetição um pouco melhor, um pouco mais preservada. Estou passando um pouquinho mais, assim com vocês, sem entrar em detalhes, porque a gente vai entrar em detalhes agora, tá bom? Olha que interessante esse quadrinho, que eu acho que ele salva muito a nossa vida, em alguns momentos. Quando você pega algum paciente e às vezes assim fica aquela coisa muito complicada, você vai tentar aí separar, né? Deixa eu ver aqui onde que eu vou tentar encaixar ele um pouco mais, né? Onde que eu vou tentar traçar meu planejamento terapêutico, né? Para poder compreender quais são as manifestações que ele apresentou depois da minha avaliação. Eu tenho aqui esse quadrinho, a primeira coluna fala sobre a fluência do discurso, a segunda sobre a compreensão, a terceira sobre nomeação e a quarta sobre repetição. Então, no mínimo, isso eu tenho que ter avaliado no meu paciente. No mínimo isso. Então, quando eu vou pensar na afasia de Wernicke, o que eu vou perceber? Que a fluência do discurso vai estar, quando está o positivo, não é que vai estar jóia, 100%, incrível, não, tá? Quando eu coloco o positivo, é que ele vai estar relativamente preservado, tá? Vamos pensar sempre no relativamente. Então, o Wernicke vai ter uma fluência de discurso relativamente preservado, porque ele pode estar falando nada com nada, potoca com potoca, e isso você tem que considerar que é uma fluência. Ele tem fluência, ou seja, a fala dele sai, tá? A compreensão dele não vai estar legal, ele não vai estar entendendo muita coisa. A nomeação também não vai estar legal. E a repetição também não vai estar legal. Na transcortical sensorial, o que eu vou perceber? A fluência do discurso vai existir, relativamente preservada. Compreensão não vai estar legal. Nomeação também não vai estar legal, mas é transcortical, então a repetição vai estar relativamente preservada. Na condução, o que eu vou perceber na afasia de condução? A fluência do discurso, relativamente preservada. Compreensão, relativamente preservada. Nomeação, não vai estar muito bem. E nem a repetição vai estar muito bem. Esse quadrinho ajuda muito, gente, muito mesmo. A anômica, vai estar, a fluência do discurso vai estar relativamente preservada. A compreensão vai estar relativamente preservada, a nomeação não vai estar legal, mas a repetição dele vai estar relativamente boa também. Na afasia global, olha, só tem negativo, né, coitado. Global muitas vezes ele tem o mutismo, né, ele está em estado de mutismo. A transcortical mista, o que a gente vai perceber? Eu já vi transcortical, já vou automaticamente na repetição lá. Eu sabia que ia estar. Então, lembra disso, gente. Ó, sempre vai ser macete para vocês pensarem. Transcortical vai ter repetição relativamente preservada. Olha só, na mista, eu coloquei aí que está tudo negativo, né? Tanto nomeação, como compreensão, como fluência do discurso. Broca vai estar
fluência do discurso muito ruim, muito ruim. Compreensão vai estar relativamente boa, porque ele vai conseguir compreender. Por exemplo, o paciente lá do Paul Broca, que era o Tantan, ele conseguia, o Broca falava para ele, seu braço está doendo? E ele pegava, Tantan. Então ele apontava para o braço, mostrando que ele tinha uma compreensão relativamente preservada. A nomeação não vai estar muito legal e nem a repetição também vai estar legal. Na transcortical motora, fluência do discurso vai estar ruim, compreensão relativamente boa, nomeação ruim e repetição relativamente boa. Então vamos falar agora sobre os tipos, né, das afasias, as classificações. Vamos entrar agora como diz, no que interessa. As afasias de Broca vamos ter o quê? Lesão na área de Broca, que é lá na terceira circunvolução frontal esquerda. É um tipo não fluente, também a gente tem esse tipo de classificação também, tá? Tem alguns autores que classificam as afasias como fluentes e não fluentes. E eu já prefiro pensar no lado das receptivas e emissivas, mas fiquem sabendo que quando forem estudar, pode ser que vocês peguem autores que classifiquem como fluentes ou não fluentes. A afasia de Broca, então, ela é um tipo não fluente. Expressão oral vai estar comprometida em diversos graus. Na fase aguda, vai ter supressão da fala e da escrita também. E também vai ter apresentar estereotipias. Para afasias fonéticas ou fonêmicas, a gente vai ter redução e agramatismo. Anomia pode estar presente no discurso. É muito comum isso acontecer. Compreensão, ela é melhor do que a expressão. Então, lembrando que a compreensão dele não está boa, tá? Então, tem muitos livros que falam que a compreensão do Broca é boa, é ótima, né? Falam, não, essa aqui está preservada. Mas quando você faz uma avaliação um pouquinho mais a fundo, você percebe que não é que ela está preservada, ela está relativamente preservada. Escrita, a gente vai observar supressão, estereotipias, redução, agramatismos, paragrafias. Expressão a compreensão da escrita vai estar pior do que a compreensão oral. Na afasia de condução, a gente vai ter o quê? A gente vai perceber que ela é um tipo não fluente. A gente vai ter parafasias fonêmicas, verbais, formais e semânticas. Lembra que é daquelas manifestações linguísticas lá? Qualquer dúvida, volta lá no slide lá atrás para a gente poder lembrar dessas manifestações linguísticas, o que é. Por isso que eu gosto sempre de passar elas antes, porque a gente tem mais ou menos uma noção do que é cada uma. A gente vai ter anomias, o discurso vai estar bem truncado, com hesitações, autocorreções. Uma característica marcante desse tipo de afasia são os erros encontrados na prova de repetição. E a emissão, ela mostra muito mais prejudicada do que na fala espontânea. Então, assim, a fala espontânea até que está indo, né? Mas ainda, de repente, você pede para fazer repetição, é muito mal, vai muito mal. É uma característica de condução. Na escrita espontânea e no ditado pode haver paragrafias, mas ele vai ter um bom desempenho na cópia. Na leitura em voz alta, melhor desempenho do que nas provas de repetição. A compreensão está relativamente boa. Lembra, aqui também a condução ela é considerada como uma evolução da afasia de Wernicke. Tá? Algumas afasias, algumas classificações aqui de afasias, elas são consideradas mesmo uma evolução, como se fosse uma evolução de outras. Tá? No caso da de condução, eles colocam como uma evolução de Wernicke. Afasia transcortical motora. Ela é um tipo não fluente. Lembra que tem as classificações da fluentes e não fluentes? Então, ela é um tipo não fluente. A gente tem redução de linguagem espontânea, que vai estar extremamente reduzida. Repetição, ela é boa e é muito melhor do que a emissão oral da fala espontânea. Então, lembra da repetição que tem associada lá com a transcortical? Então, a gente vai lembrar que a repetição dele é bem melhor. Compreensão relativamente boa. A escrita vai ter da mesma forma. Ela é sem iniciativa, ela tem uma inércia. As transcorticais também têm essa característica. Além da repetição estar bem melhor, elas têm um pouco de
falta de iniciativa para o discurso, sabe? Então a gente vai perceber muito isso nas transcorticais também. A leitura está normal ou um pouco comprometida. Afasia de Wernicke, a gente vai ter então uma lesão na primeira circunvolução temporal esquerda. Lembra temporal? Então vai ser lá na terceira circunvolução temporal esquerda. A compreensão oral está gravemente comprometida. Então, a gente sabe que ela é uma área muito específica da compreensão da linguagem. Então, quando temos uma lesão nessa primeira circunvolução temporal esquerda, a gente vai ter realmente um comprometimento muito forte em relação à compreensão da linguagem oral. A expressão é marcada por um discurso fluente, abundante. Muitas vezes eles vão falando, a gente chama de fala logorreica, né, e jargonofásica. Lembra que ele vai falando coisas que não existem e vão falando, não param às vezes, né? Porque vai ter um discurso fluente. E presença de neologismos, ou seja, né, coisas que não existem na língua. A fala apresenta curva melódica, entonação normal, e o sujeito fala sem considerar o interlocutor. Então ele vai falando, ele acha que você está entendendo e vai falando. A articulação, no sentido preciso, no sentido da precisão e do uso dos fonemas da língua, está relativamente preservada, né? A denominação e a repetição estão bastante prejudicados. A gente vai apresentar, a gente vai observar uma anosognosia. O que é essa anosognosia? Ele não percebe essa alteração nele. Então, ele às vezes fica nervoso com quem está junto com ele, porque ele está falando, e a gente não está entendendo. Como você não está me entendendo, sendo que eu estou falando tudo aqui para você? Ele não tem consciência dessa alteração dele. A compreensão gráfica pode estar tão comprometida quanto a compreensão oral ou um pouco melhor. A gente tem redução da expressão gráfica, o ditado está muito alterado, pior do que a cópia. Afasias transcorticais sensoriais, a gente lembra das transcorticais que vai ter uma repetição relativamente preservada, mas ela entra dentro das afasias fluentes, a compreensão dela está alterada, repete muito bem, olha lá, mas sem compreender o que repete, né? Isso é outra coisa. Então, se ele repete, mas ele não compreende. Parafasias semânticas, anomias, circunlóquios, a compreensão da escrita vai estar alterada, a leitura em voz alta praticamente está normal, ou vai apresentar algumas parafasias, mas não vai compreender o que ele leu não, ele vai compreender, ele vai ler normalzinho, mas vai perguntar para ele o que ele leu, ele não sabe. A escrita espontânea apresenta paragrafias de todos os tipos, o ditado ele tem um bom desempenho. As afasias anômicas. As afasias anômicas estão dentro da fluente, da classificação das fluentes. Temos alterações semânticas, perífrases, anomias, estando o acesso lexical prejudicado. A evolução, a gente também, lembra que eu falei que ela estava lá dentro das receptivas por conta de ser uma evolução de Wernicke ou das transcorticais sensoriais? Tá aí. É por isso, porque aí a gente vê que a compreensão está levemente comprometida, tá? Então, ela compreende, mas tem um comprometimento, tá? Temos que fazer a nossa fala com a fásica, com o paciente que apresenta uma afasia anômica, tem que ser uma fala simples, com poucas palavras, frases curtas. Então, ele consegue compreender assim, mas se você começa a dar um pouco mais de complexidade para essa frase, aí ele não vai conseguir te acompanhar no raciocínio e na compreensão. A escrita apresenta as mesmas falhas encontradas no discurso oral, com anomias, discurso evasivo, né, que ele sai do tema, e paragrafias. Leitura geralmente preservada e compreensão adequada. Nas afasias mistas, a gente vai perceber que são quadros que a gente não consegue classificar muito bem, porque ele vai ter um misturado de tudo. Então, são quadros de afasia que apresentam características de vários outros quadros descritos, mas que não restringe a nenhum deles. Então, você não pega e você não consegue colocar ele dentro de quadro nenhum. Então, e são muito comuns, tá? São as mais comuns, são essas aí, as afasias mistas.
A afasia global, ela é a afasia mais grave que a gente vai ter. Então, a gente vai ter um comprometimento severo, tanto na emissão quanto na compreensão, tanto oral quanto gráfica. Tá? A gente vai perceber mutismo na emissão ou restrita simplesmente a algumas pequenas estereotipias. Tá? A gente vai ter supressão da emissão gráfica também. As afasias transcorticais mistas, então, olhei transcortical, o que eu vou lembrar? Repetição, né? Repetição preservadas, mas vai ter falhas. Emissão e compreensão, a compreensão vai estar severamente comprometida. Emissão oral vai ter estereotipias ou ecolalias. A supressão da escrita vai também estar presente. Mas lembra que é uma mista, tá? Sempre que a gente vê mista, ela vai ter um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais da gente fechar aquele quadro lá, sabe? Aquele, não, parece que não encaixa 100% nos quadros. Aí eu fui desenvolver para vocês aqui uma visão agora bem ampla. Antes eu tinha fechado um pouquinho no começo, né? Agora eu fiz uma visão ampla, né? Desses quadros afásicos nossos aqui. Então, a gente vai ter, então, as afasias a gente vai ter expressivas, as emissivas, as receptivas e as mistas. Dentro das emissivas, quem que a gente vai achar lá? A de Broca, a de condução e a transcortical motora. Vamos continuar no fluxo aí das emissivas, né? A Broca, ela é um tipo não fluente e ela não consegue repetir. A emissiva de condução, ela é um tipo fluente, mas ela não repete. A emissiva, que é a transcortical motora, ela é uma não fluente, mas repete. Agora a gente vai para as receptivas. A gente tem a receptiva Wernicke, anômica e a transcortical sensorial. Vamos continuar seguindo o fluxo aí, né? Dentro da receptiva, a afasia de Wernicke, a gente tem uma fluência, ela é uma tipo fluente, e ela não repete. A gente tem as anômicas, ela é uma fluente e ela repete. E a gente tem a transcortical sensorial dentro das receptivas, que elas são fluentes também e conseguem repetir. Dentro agora das afasias mistas, a gente tem a mista, né, propriamente dita aí, que é interrogação em tudo, não tem como falar nada dela, porque ela é um misturado de tudo. A global, ela é não fluente e não repete. A transcortical mista, ela não fluente e repete. E olha só que interessante, ó, a gente conseguiu colocar que são 3 afasias, emissivas, receptivas e mistas. Dentro das emissivas são 3 tipos, dentro das receptivas são 3 tipos e dentro das mistas são 3 tipos, tá? Vamos tentar fazendo essas associações para aprendizado, que eu gosto muito de trabalhar assim, por associações. Temos as afasias especiais, né? Essas especiais, elas não entram em nenhuma dentro daquelas outras lá, mas a gente tem afasias cruzadas, afasias subcorticais, que tem distúrbios afásicos acompanhados de disartrias. Temos afasias do bilíngue ou poliglota, afasia do surdo-mudo, afasia progressiva primária, que é muito relacionada com quadros demenciais, quando a gente tem quadros demenciais, que a linguagem é muito comprometida no início das perdas, no início das perdas que a demência vai apresentando, a gente encaixa dentro dessas afasias progressivas primárias. Transtornos associados às afasias. Temos muitos transtornos associados às afasias. Então, sempre que a gente for pensar em afasia, a gente tem que pensar nesses transtornos aí que podem estar presentes nos nossos pacientes, né? Então, a gente tem transtornos motores, como hemiplegia, hemiparesia. Então, 80% dos afásicos não fluentes e 20% dos afásicos fluentes vão apresentar, então, hemiplegia, que é a perda da força, redução da mobilidade, da força de um dos lados, né? Geralmente é do lado direito. Por que é do lado direito? Porque é contralateral. Meu hemisfério esquerdo controla o meu lado direito do meu cérebro. Meu hemisfério direito controla o meu lado esquerdo do meu corpo. Então, se eu tenho essa informação aí, esse controle contralateral, se a minha lesão é do hemisfério esquerdo, geralmente o lado do corpo direito vai ficar
com prejuízo motor. Transtornos sensoriais como que a gente chama hipoestesia, que é redução da percepção, da sensibilidade. Transtornos visuais, alterações campimétricas, hemianopsias, isso aqui tudo tem que ser avaliado durante a avaliação do paciente com algum quadro afásico. Alteração da motricidade ocular. A gente pode encontrar disartrias, a gente pode encontrar disfluência neurológica, a gente pode encontrar agnosia visual, auditiva, tátil. Infelizmente, eu não vou conseguir aprofundar com vocês hoje, mas podemos marcar mais para frente a outra aula para a gente poder falar sobre cada um desses aqui, que vai ser o maior prazer estar entrando em detalhes com vocês. A gente vai apresentar amnésias, a gente vai apresentar demências, a gente pode, não vai, a gente pode observar crises epiléticas, a gente pode observar alterações comportamentais. E quais são os determinantes no prognóstico, A gente vai pensar que localização e a extensão da lesão é muito importante, então a gente tem que saber onde que foi a lesão e o tamanho dessa lesão. Quando a gente vai fazer uma avaliação de um paciente que está com um distúrbio de linguagem. O tipo e a severidade da afasia, claro que vai influenciar. Se eu estou observando que o paciente tem características de uma afasia global, é claro que vai ser diferente o prognóstico do paciente que, por exemplo, apresenta uma afasia anômica. Porque é muito menos grave a anômica do que a global. Então, a gente sabe que isso é determinante no prognóstico. Qual o tipo de AVC, se ele é hemorrágico ou se ele é isquêmico. Porque o hemorrágico, geralmente, a gente vai ter o quê? O vazamento do sangue, estourou a veia e aí aconteceu o derrame, o derramamento do sangue ali. Então a gente entende que com o tempo a gente sabe que o nosso cérebro ele vai se organizando ali, e vai limpando, porque às vezes pode estar tendo compressão de algumas áreas por conta desse sangue aí que foi vazado. E aí, com o próprio tempo e a limpeza que vai acontecendo aí de forma interna e às vezes até espontânea, a gente vai observando melhoras. Agora, com o isquêmico faltou oxigênio, faltou sangue naquela região, então teve morte mesmo cerebral, morte mesmo neuronal. Então, se teve morte, não tem o que se esperar, porque quando a gente tem um derrame, a gente pode esperar ainda que não, daqui a um tempo vai acabar essa compressão de algumas áreas e aí vai voltando, Mas quando é isquêmico é porque realmente teve falta de nutrientes chegando ali naquelas regiões. A precocidade do tratamento recebido. Percebeu que está tendo um AVC, o mais rápido possível buscar o pronto-socorro, buscar tratamento médico. Porque quanto antes esse socorro acontecer, melhor é o prognóstico, Menos sequelas a gente vai observar. Fatores sociodemográficos, gente, vamos pensar aí só por questão de idade, É claro que quanto mais idoso, vamos dizer que maior é a possibilidade dele ficar com sequelas e mais dificuldade a gente vai ter na reabilitação. Pensando que a plasticidade ocorre em todo mundo, independente se é jovem ou idoso, mas a questão das reservas cognitivas que a gente tem que pensar desse idoso e desse jovem vão ser diferentes, E outra coisa, o idoso ele tem muito mais comorbidades associadas do que o jovem. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Outra questão da sociodemográfica, a questão do tempo de estudo. Quanto mais tempo de estudo a gente pensa... Vamos tentar pensar assim, não só por tempo de estudo, vamos pensar em reserva cognitiva. Quanto mais aquele cérebro foi trabalhado, mais reserva cognitiva ele tem, mais redes neuronais ele conseguiu fazer.
Então, quanto mais redes neuronais ele conseguir fazer, mais acesso eu vou ter na hora de fazer a reabilitação desse paciente, tá? E, é claro, a terapia de linguagem. A terapia de linguagem é muito importante porque a gente consegue direcionar o tratamento da forma mais precisa possível. Porque a gente conhece as rotas, a gente conhece os percursos, os processos que acontecem na hora da produção da fala e da recepção da fala e da linguagem. Então, a gente consegue fazer o tratamento de uma forma muito mais focada. Basicamente, as referências que eu utilizei para montar essa aula, assim, que eu uso muito nas minhas terapias e que eu uso muito para estudar, são esses 3 livros. Esses 3 livros, eles me acompanham e nunca deixam de me acompanhar. Sempre que eu preciso, eu abro, estudo novamente, porque lembra que eu disse que cada paciente é único e cada um vai apresentar uma forma de tratamento específica. Então, o estudo é constante na vida de quem trabalha com reabilitação neurológica. Uma frase que eu sempre carrego comigo é que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isso é, na verdade, o que vale na nossa vida. Né? Como a gente fez as pessoas se sentirem, o que a gente proporcionou para aquela pessoa que buscou, às vezes, a sua ajuda no momento difícil dela, e você, às vezes, tenta falar coisas, você tenta fazer coisas, mas o que vai realmente ficar vai ser o sentimento que você despertou naquelas pessoas ali, que buscaram a sua ajuda naquele momento, aquelas pessoas que passaram por você. Vamos tentar sempre deixar bons sentimentos nas pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.